Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre finanças comportamentais, porque este é um tema quente no Brasil. Num Brasil de bets, num Brasil de cassinos online, onde as pessoas estão perdendo muito dinheiro, uma vez que essas casas acabam oferecendo ofertas milagrosas para as pessoas enriquecerem. E o brasileiro médio, na ausência de conhecimento sobre finanças, acaba caindo no conto do vigário e realmente perdendo muita grana. E a forma com que isso é estruturado, a forma com que isso é organizado para a tomada de decisão, ela é maquiavelicamente muito bem arquitetada para justamente dar certo. Como um neurocientista e psicólogo que trabalha na linha comportamental, seria estranho se não tivesse dando muito certo, seria estranho se essas casas de apostas e esses cassinos online não estivessem funcionando, porque quando você olha a arquitetura de marketing deles, é feito realmente para dar certo. Para me ajudar nessa conversa aqui, eu chamei uma convidada que já esteve aqui neste podcast uma outra vez, um episódio inclusive que bombou, tá com mais de 400 mil visualizações, salvo engano. 500 já. 500 mil? Já. Olha aí, chegamos a 500 mil visualizações, que é a doutora Jéssica Câmpara, que é formada em administração e tem doutorado na área de finanças comportamentais. E sabe bastante sobre tomada de decisão e tudo mais. Jéssica, obrigado pela presença aqui mais uma vez no nosso podcast. Imagina, Eslen, prazer enorme. Espero que, tão bom quanto o outro, a gente traga uma discussão que gere interesse no público e a gente possa contribuir. Então, você como uma pessoa que foi a fundo estudando, obviamente como eu nas neurociências estudei comportamento, acaba tendo uma sobreposição em alguns temas de tomada de decisão e etc. Mas você que estudou especificamente finanças comportamentais, como que você está enxergando esse momento do Brasil relacionado a cassinos online, apostas online e etc? Você compartilha da minha opinião que seria estranho se não estivesse dando certo? Com dando certeza. Certo no caso para as casas, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Toda a estrutura, e é o que você mencionou, né? Toda a estrutura que foi construído, esses jogos, eles realmente são feitos para que as pessoas, elas se envolvam ali de uma forma que elas não conseguem mais sair. E os motivadores iniciais, por vezes, eles são muito sutis, né? Eu vou colocar aqui um dinheiro pequeno, buscando um ganho muito grande. O Kahneman publicou um artigo em 1992 sobre o padrão quádruplo. Tô com... Quádruplo. Obrigada. Tô com trava-línguas. E o que ele diz ali, né? Que, por exemplo, as apostas, a probabilidade de perder é muito grande. Só que tem uma micro possibilidade de ganho. Então, as pessoas elas vão por aquela micro possibilidade de ganho e o motivador inicial vem dessa possibilidade de ganhar algum dinheiro, tanto que os estudos eles mostram que o principal motivador introdutório é essa questão. Então, eu vou investir pouco com uma micro possibilidade de ganho, mas e se eu ganhar? Perfeito. Sabe aquela sensação assim, talvez, se der né? certo? Isso. Né? E depois a gente pode entrar nisso, porque que biologicamente isso também é tão motivador. E aí ele entra naquilo assim, e se der certo e eu ganhar e conseguir revolucionar minha vida com isso aqui? Porque as propostas, elas são realmente muito construídas para manipular, para a pessoa achar que, não, olha, se eu fizer isso aqui eu vou mudar a minha vida. E vai dar certo e eu vou conseguir, a partir de agora, ser rico com pouco esforço. Porque no final das contas é isso, né? A facilidade de uso é absurda, porque eu tenho no meu celular ali e eu posso fazer sem nenhum atrito. Perfeito. Então eu não tenho atritos. Por exemplo, a gente pensa assim, por que hoje em dia tá assim dessa forma e antigamente não tinha essa prevalência tão grande? É óbvio, tu vai comparar um jogo do tigrinho, por exemplo, com uma loteria, é muito diferente. A loteria, eu vou lá, eu compro o meu número, aí eu tenho que esperar o sorteio acontecer. Isso leva, dependendo de quando que tu comprou, né? Mas vai levar um período e tu vai esperar. Quando a gente está falando de jogos online, o reforço, ele é imediato. Eu não tenho atrito, esse reforço ele é imediato, então a pessoa já entra, ela já tem, o jogo ele é manipulado para que a gente consiga ganhar nos primeiros momentos mais. Quando eu começo a ganhar, a minha percepção de que vai dar certo aumenta, e isso é comprovado tanto em investimentos tradicionais,
Só que daí, o que acontece? Num investimento tradicional, por exemplo, assim, eu vou investir numa ação, certo? Se eu for investir numa ação, eu tenho chance de ganhar, eu tenho chance de perder. Isso depende muito do mercado, enfim. E já tem estudos mostrando que quando eu invisto numa ação e ela começa com ganhos, a minha predisposição, inclusive meu sistema de recompensas, ele vai ficar mais ativo e a minha predisposição de seguir investindo naquela mesma ação aumenta. Toma mais risco, né? Toma mais risco. Agora, puxa isso para um jogo online, em que eu vou olhar aquilo ali e eu vou ter rapidamente aquela resposta manipulada para que no início eu tenha melhor resultado. Perfeito. E aí aquilo ali vai motivando, então eles já constroem aquilo desta forma. Aí tá, no início eu ganhei, gerou essa sensação, né? Vai ter uma maior ativação do sistema de recompensas. Quando eu começar a perder, que vai ser um tempo um pouquinho mais pra frente, aí eu já não quero mais sair, porque... Tá, mas e se na próxima eu ganhar? E se na próxima eu ganhar? E se na próxima eu ganhar? Então isso vai fazendo com que a pessoa ela se mantenha ali, né? E aí a capacidade de controle impulsivo dela começa a ficar muito reduzida. E ela já não consegue mais se desatar daquilo ali. Depois a gente pode entrar daqui a pouco em como o DSM vê isso, enfim, né? Tem todas essas questões. Eu acho que uma parada importantíssima também do pessoal entender é que é verdade que sempre existiram apostas. Sim. Muito provavelmente desde a Grécia Antiga, talvez até antes. O problema é que, principalmente os cassinos online, eles transformaram a aposta numa coisa muito rápida de ser feita, porque tá no teu celular, tu sai de um aplicativo e vai para outro, então tá realmente na palma da tua mão. E acho que a arquitetura de um software permite artifícios e artimanhas do ponto de vista de marketing e de tomada de decisão muito mais malandras do que a vida real. Para apostar na Mega Sena, você tem que ir lá no negócio, vai ter um atendente te atendendo, vai ter uma fila de gente, tu vai ter que rabiscar, pensar nos números. Ali é barulhinho, é colorido, é rosinha, é brilhante, é o barulhinho, estímulo. É o barulhinho do dinheiro, trim, aquele barulhinho de dinheiro. Aí a casa te dá um pouco de dinheiro para você experimentar jogar. Então, de fato, essa liquidez que o software permite, né? E provavelmente eles devem ter todos os teus dados, né? Quando tu mais perdeu, quando tu mais ganhou, quando tu foi mais impulsivo, eles devem ter mapeado tudo isso para te dar um bônus na hora certa. E isso é realmente assim, se a gente pensar, né, numa aposta que seria uma aposta justa, 50-50. Então eu vou entrar numa aposta contra um computador ou contra uma roleta e digamos que a gente tem uma probabilidade de 50-50. Então tem ali uma probabilidade justa. Quando a gente está falando desse tipo de jogo, que é esses jogos online, a probabilidade ela nunca vai ser justa, porque na verdade a gente nem consegue saber qual é a real probabilidade. Acho que é bom diferenciar um cassino online de uma bet. Porque uma bet, por exemplo, a pessoa ela pode apostar num jogo de futebol. Pode. O jogo de futebol, de certa forma, ele está acontecendo no mundo real. Concorda? Sim. Tem uma controvérsia, mas vamos lá. Tá, beleza. Mas é que eu tô tentando com o que eu tenho e daí eu vou te jogando e tu vai trazendo. Entre um cassino online e uma bet, eu não tô aqui defendendo bet, tá? Eu tô só falando dos mecanismos de cada um. Óbvio. O cassino online é um algoritmo. Sim. Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, estamos voltando e a gente tava falando sobre a diferença das bets e dos cassinos, né? Perfeito. Eu tava argumentando que, diferente os cassinos, é um algoritmo. Tu não tem como saber, é um foguetinho subindo, é uma roletinha girando e tu não tem ideia nenhuma porque não é um desfecho do mundo real. É um desfecho totalmente artificial. Na minha ignorância, a bet, pelo menos você tem algum tipo de insumo para tomar uma decisão. Por exemplo, se eu for apostar no Real Madrid jogando contra o Juventude, probabilidade. Eu tenho pelo menos uma ideia de qual que... Mas também outras pessoas também têm, e aí deve gerar um odds ali que faz... Mas é isso que eu quero dizer. O cassino realmente é muito doido a pessoa acreditar que vai dar certo. O jogo de futebol, aposta em alguma outra coisa, eu até entenderia mais ou menos, né? Mas qual que é o seu ponto que você falou do... Tem estudos. Sabe a história, por exemplo, assim, tem uma pessoa que tá com a mão quente. Foi feito vários estudos em relação aos jogos nos Estados Unidos com basquete. Que tu pega, por exemplo, a pessoa que... O jogador, né? Que ele está
se dando muito bem. Então, ele tá fazendo muita cesta. E aí, qual a probabilidade de, numa próxima jogada, ele fazer uma cesta de novo? Entendi. E aí, o que a gente percebe... E é real, as bets às vezes não aposta só no resultado do jogo, Exato. né? Ele aposta quantas defesas o goleiro vai fazer. É verdade, tem razão. E aí tem um outro risco, né? Porque dentro dos jogos, hoje em dia no Brasil, e já tem algumas evidências, de que começou a haver manipulação nisso. Digamos, o Wesley é o jogador. Aí eu venho e digo assim, Wesley, a casa de aposta vai jogar lá se e tu a gente tomar um amarelo. colocando... E aí faz alguma falta lá para tomar um amarelo. É verdade. É uma verdade dura, triste, mas real. Deve acontecer, verdade. E aí o que os estudos mostram? A gente não tem um estudo no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos já tem referente a essa coisa do mão quente. E o que as evidências elas comprovam é que existe uma reversão à média. Que no momento que aumenta o número de tentativas que aquele jogador vai fazendo, tende o arremesso dele ir à média. Porque ele está num desvio já. Ele já está num desvio. Volta à média. Exato. Então a gente não tem como confirmar que o fato dele estar acertando vai fazer com que ele tenha uma probabilidade realmente maior e assertiva de, na próxima tentativa, ele acertar. Então, assim, em outras palavras, tu tá jogando quase como se fosse 50-50 de novo. É. E aí, se a gente for olhar, obviamente, futebol em termos de qualidade muito díspare de um time para o outro, vai existir... Mas é que aí a aposta não faz sentido, né? O odds, ele não é bom, então... E aí, o que eles vão tentar fazer para manipular é que tu tente apostar no azarão. Isso, exatamente. Ai, mas e se aquele azarão ganhar? E aí tu vai ganhar... Ou numa aposta de um placar específico, 4-0, 3-0. Exato. Então... O problema é um pouco menor, sim, porque eu vou ter um pouco mais de, não controle, mas vai existir uma menor manipulação, espera-se. É um pouco menor, né? Não tem jeito, real, porque é um mundo real. Então, se houver manipulação... A Wesley tá lá jogando, ele aplicou falta. Pô, mas tem como buscar e entender se aconteceu alguma aposta muito grande no Wesley em tomar cartão amarelo, por exemplo. Então, a gente tem como fiscalizar um pouco mais. Agora, quando a gente está falando de algoritmo, não tem como. Isso é muito doido. Sabe? Porque ele realmente consegue fazer uma manipulação que ninguém consegue nem avaliar como aquele algoritmo ele foi construído. Porque eles começam a colocar tanto inputs naquele algoritmo, e sempre em paraíso fiscal. Essa é uma grande questão. As pessoas olham e dizem assim, mas hoje os jogos são legalizados no Brasil? Esses jogos de azar ainda eles não são legalizados, tem uma proposta de lei para isso, ela voltou a ser discutida em 2022, agora está de novo sendo discutida, mas até hoje o que a gente tem liberado são as apostas esportivas, isso sim. Agora jogos de azar, não. Tipo tigrinho, foguetinho, não. Só que o que acontece? Tudo isso está em paraísos fiscais. Então como que vai acontecer efetivamente a fiscalização disso? Não acontece a fiscalização. Então, acaba que... O que eles estão tentando um pouco fazer? Pegar os influenciadores que vão fazer as propagandas disso. E aí, eles já têm vários processos correndo por causa disso, né? Sim. Mas não necessariamente eu vou conseguir prender a pessoa que criou o negócio. Que eu nem sei quem é. E eles devem fazer uma PJ em cima de uma PJ, em cima de uma PJ, em cima de uma PJ? Não, o sistema é bem arquitetado, nunca mais acha, com certeza. Com certeza. E aí, no caso, ignorância da minha parte aqui, não poderia... É que é difícil, né? Porque como é que faz os limites jurídicos? Por exemplo... Os caras derrubaram o X. Não poderia derrubar um Tiger? É que daí teria que ter interesse nisso, né? Em que sentido? O volume de dinheiro que os jogos eles estão movimentando é muito grande, muito grande. Nós estamos falando de coisas de bilhões movimentando. Agora saiu um estudo... Você tem as imagens? Tem. Bota aí, Gabs. Coloca aí. Tem um estudo do Banco Central mostrando os valores que foram apostados em setembro, né? Pessoal, só para avisar vocês, o nosso cabo que transmite a imagem da TV para o slide que vocês normalmente enxergam, o cabo quebrou hoje, tá? Então a gente tá filmando a TV com uma câmera, por isso que talvez a imagem não tenha saído muito
Muito bem aí. Qualquer coisa também depois dá pra mandar, se a Jéssica permitir os slides pro Matheus, ele pode printar o slide que tá na TV. Mas eu tô gravando aqui na TV também. Tá gravando na TV? Ah, então fechou. Vai dar boa. E aí, o que é isso aí? Dá um zoomzinho aí, Gabs. O que temos aí? Bom, então o que a gente tem aí? É uma pesquisa que foi publicada pelo Banco Central mesmo, mostrando... E óbvio, assim, a gente tem um pouco de enviesamento nessa pesquisa, porque a gente não consegue acompanhar tudo que se tem de movimentação de dinheiro a partir do que está sendo gasto nesse tipo de jogos. Só que o Banco Central tem o controle dos PIX. E hoje em dia, os investimentos, que não é investimento, pelo amor de Deus, essas coisas não são investimento. A probabilidade que tu tem de ganhar é negativa. Depois a gente pode voltar nisso para mostrar que a probabilidade de ganho é negativo e a banca sempre vai ganhar. Né? Então eles pegam os PIX, né, as movimentações de PIX. Se nós formos olhar, e aí eles pegam os dois quinais, alguns quinais que seriam relativos a apostas, né? E aí por isso que eu digo que há um enviesamento, porque tem muita coisa que a gente nem tem o que não tem a empresa, como é que a gente vai, né, rastrear isso? No caso, então o enviesamento é para baixo. É menos, com certeza é mais do que isso. Com certeza é bem mais do que isso. Mas só em jogos de azar, a gente pega ali 0,3 bi e 20 bi, somando os dois, né? A gente tem, arredondando aí, 21 bilhões gastos no mês em relação a essas apostas. É muita coisa. E, cara, 20 bi, eu tô lendo errado? Não, 20 bi. Não, e assim, 20 bi se concentram em 56 CNPJs? Sim. Caramba. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu mencionei da dificuldade que a gente vai ter a partir de agora de criar realmente fiscalizações ou um projeto de lei, alguma coisa que iniba isso, entendeu? O detalhe que isso é só setembro, né? Só setembro. É no mês. É no mês. Ou seja, quase 1 bi por dia. É no mês. Caraca. É no mês. Agora dá pra entender por que as casas de aposta conseguem contratar grandes influenciadores, né? Como a movimentação de dinheiro é muito grande, a probabilidade que venha alguma coisa do dia para a noite dizendo assim, a partir de agora isso aí não vai mais funcionar, a gente vai realmente fiscalizar e parar, é muito difícil. Entendi. Porque quem é que está ganhando dinheiro com isso? Tem um mundo por trás disso que não vai permitir com que a gente consiga... Tem muito lobby, né? Tem. Caramba, 20... Em setembro só, né? Ou seja, e é super atual, não é uma coisa que, é um dado lá de 2020. Não, isso aqui é setembro de 2024. Então, realmente é um dado muito atual, né? Um dado extremamente atual. E aí, pode passar para o próximo, para a gente ver quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas. E olha que interessante isso, né? O valor médio das apostas é R$100 para os jovens. Só que o valor médio para as pessoas de 60 anos é 3 mil. Então, olha só, eu tenho um menor número de pessoas apostando, que é o azul, né? O número de pessoas que estão apostando. O máximo realmente é na idade entre 20 e 30. Só que o valor financeiro dos mais velhos, ali com 60 anos, é muito maior. A média chega em R$3 mil. Mas eu ainda acho que o mais deletério ali tá entre 30 e 40 anos, né? Sim. Porque é um número significativo de pessoas com uma média significativa. Deve ser ali que rola a perda de dinheiro agressiva, né? E para a proporção de ganho dessas pessoas é maior também. O que eu quero dizer, né? A pessoa que ganha 60... A pessoa de 60 anos, provavelmente, isso é uma suposição, não tinha esses dados dentro do relatório. O relatório tem 3 páginas. Eu gostaria que ele tivesse, né? Provável que vai sair melhores, né? Mas eu suponho que o quanto esses 3 mil representa para essa pessoa que tem 60 anos. E o quanto esses R$100 representa para essa pessoa que está de meia idade. E aí a gente vai para o Bolsa Família, né? 3 bilhões. Daqueles então, 20%. 20% de tudo que foi dado do Bolsa Família
em termos de repasse de dinheiro do governo, 20% foi gasto em apostas. Só para entender, o Bolsa Família destina por mês 14 bilhões de reais. O governo investe por mês 14 bilhões de reais no Bolsa Família. E desses 14, 3 foram para apostas. Exatamente. Caramba, cara. E aí uma coisa interessante disso que a gente tem que olhar. Por que um volume tão grande numa parcela da população que muitas vezes tem dificuldade de comer? Né? O que acontece? Por que essas pessoas elas são mais predispostas a cair nesse tipo de coisa? E aí a gente vai para todos os estudos da teoria da escassez. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em aversão à perda, todos nós temos uma aversão a perder. Perder dói mais do que o prazer de ganhar. Em média, 2. Então, se eu vou ali correr um risco, né, de perder 100, eu vou querer ganhar 200. Para ter a mesma proporção de sentimento em relação àquilo. Utilidade, a gente chama, né? Só que o que acontece para as pessoas que têm uma renda menor? Essas pessoas, elas já estão perdendo. Então, a percepção de perda delas, elas dentro da teoria da escassez, é como se elas já vivessem dentro de uma situação em que elas não conseguem atender às suas necessidades. Então, quando ela entra num jogo desses, ela não está entrando no jogo com eu posso perder alguma coisa. Ela só está entrando e pensando, se eu perder, eu já... Perfeito. Eu já vivo... Perfeito. Eu já estou na chuva molhado, né? Exatamente. Então, assim, principalmente pessoas que estão aí no início da vida e que têm esse ímpeto, às vezes, de olhar para isso e pensar, nossa, agora eu vou entrar ali, eu vou ganhar e aquilo ali vai resolver a minha vida. Isso é uma grande manipulação, exatamente porque você pode estar dentro desta parcela em que a sua percepção é que você já está numa situação ruim. E aí você busca isso como uma alternativa de sair desta condição ruim. E aí, ao invés de sair dessa condição ruim, você só piora ainda mais a sua vida. E o mais triste é que, como essas empresas contratam muito influenciadores de amplo alcance, normalmente pega essa população, né? Sim. O público-alvo dos influenciadores de amplo alcance, que falam de fofoca, etc. Normalmente, como é amplo alcance, não é porque a galera gosta desses influenciadores, é como é amplo alcance, pega mais dessas pessoas, né? É diferente de, sei lá, você que fala de finanças comportamentais, as bets não ia ter, a porcentagem de conversão de lead não ia ser muito boa. Não, até eu iria sofrer um cancelamento no exato momento, né? Meu Deus, agora... Pô, que triste, né, cara? Que triste, que negócio triste. Olha que dinheirão. Triste. E assim, o Bolsa Família, eu entendo o Bolsa Família, até se levantou um debate sobre o Bolsa Família, né? Eu entendo o Bolsa Família como assim, cara, a gente vive no século XXI. A gente tá num país com grana e a gente não consegue tolerar ver alguém morrer de fome. Tipo, não dá. Então vamos fazer um Bolsa Família aqui para pelo menos... E além, muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas o Bolsa Família, ele te dá o dinheiro, em vez de te dar comida, né? Ele te dá o dinheiro e, de fato, você pode gastar com o que você quiser. Só que o governo também te dá um incentivo fiscal para você gastar com alimentos, porque os alimentos que normalmente tem cesta básica, ele tem uma tributação menor. Então meio que o governo te falando assim, ei, toma esse dinheiro aqui e se você quiser comprar farinha, ovo, arroz e tal, a gente tá botando menos imposto para isso aqui ser mais barato e mais atraente para você. Só que, infelizmente, talvez as pessoas por uma dificuldade até mesmo... Eu vejo como vulneráveis, tá? A galera normalmente vê como mau caratismo. Não. Eu até arrisco dizer que devo ter alguns assim que realmente são malandros. Às vezes não mereciam o benefício no sentido de fazem coisa por fora, não assinam carteira forçadamente para seguir. Obviamente tem. Mas acho que a grande maioria são pessoas vulneráveis, cognitivamente. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre Bolsa Família, né? Eu fiz um projeto, inclusive financiado pelo CNPq, fiz pesquisa de campo, então eu visitei mais de 500 famílias, indo lá sentando do lado da pessoa, aplicando questionário, conversando com a pessoa. Então, eu conheço bem como que funciona esse mecanismo, obviamente num contexto diferente, a gente está falando... Né, entregando a minha idade, a minha dissertação de mestrado foi lá em 2014. Então... Temos 10 anos de diferença, talvez o contexto hoje seja um tanto diferente, mas o que é perceptível e o que é interessante, talvez fosse uma alternativa,
O Bolsa Família tem um negócio que é muito legal, que são as condicionalidades. As pessoas que ganham Bolsa Família, para que elas para que elas possam ter o benefício, elas têm que seguir algumas condicionalidades, como se você tem filho, seu filho tem que ir na escola, se você está grávida, né, você precisa ir fazer o pré-natal, e isso é regularmente acompanhado. E isso realmente funciona, e isso realmente melhora tanto a educação, porque se começar a faltar aula, tu perde o benefício, então as crianças elas são obrigadas a ir na aula, e aumenta a saúde. A questão é que a condicionalidade fica só nisso. Ir na escola, independente de qual escola, independente de qual é a qualidade do ensino, e ir no médico, que já é uma coisa boa. Só que faltam algumas outras condicionalidades que realmente permitam com que essas pessoas deixem definitivamente de serem vulneráveis. E que elas consigam sair desse ciclo, né? Porque se eu só digo, faça essas duas coisas, e aí eu coloco uma possibilidade de um jogo, o que vai ser mais... Tu não tá protegendo, né? O que vai ser mais interessante para aquela pessoa? Sabe? Aquela pessoa, ela ganhou... Eu não sei quanto que está hoje. Na época que eu fiz, a média ficava em 80 e poucos reais. Eu acho que já subiu. A média deve ser superior a isso. 80 reais. O que aquela pessoa vai fazer? Nossa, mas se eu tenho 80 reais, eu tenho a chance de colocar num joguinho que é só dar um clique no celular e dar certo, eu vou tentar. E detalhe, ela já foi previamente viciada no joguinho, porque eles dão aqueles bônus de 100 reais, 80, que aquilo, pra você que não sabe, não é dinheiro, né? Não, é um número óbvio. na tela do telefone, eles não te deram dinheiro. Tanto é que se você quiser sacar tu o não dinheiro... pode sacar, e eles não podem sacar, tem que apostar aquele dinheiro. Exato, então exato. É tipo dar uma carreira de cocaína pra um cara pra ver se ele vai viciar ou não. É. E, bom... e aí, você tem mais algum ponto desse daí? Alguma outra imagem relacionada a isso? Pode passar para o próximo, que tem um estudo bem interessante, né? E aí esse estudo já é mundial, que 2014, ele pegou... 2024. Agora. Também foi publicado agora, né? Para avaliar a prevalência disso, né? Como que nós estamos em relação a... Depois eu posso te mandar. Como que está a prevalência disso no mundo? Se realmente está aumentando, não está aumentando, enfim. Eles pegam e fazem uma revisão sistemática bem robusta mesmo, pegando tudo que tem de estudo sobre o caso e avaliando como que está a prevalência. Hoje, a gente tem aí, no geral, são, se eu não me engano, 68 países que foram... Que dentro da amostra, né, de todos os estudos que foram avaliados, vão compor aí 68 países. No geral, 46% dos adultos do mundo fizeram algum tipo de jogo. Ou seja, quase 50% das pessoas jogou alguma coisa, né? Pode ser loteria, isso é bem genérico aí. Então ainda não tem... Apostas online, 7,8% dos adultos e 10% dos adolescentes, o que é preocupante. Ou seja, existem mais jovens, né, adolescentes, do que adultos. Por que isso é preocupante? Porque o adolescente, ele ainda não tem o sistema de recompensa. Ele tem o sistema de recompensa dele pronto, mas ele não tem ainda um controle executivo plenamente estável, digamos assim. Não, problemaço, vulnerável pra caramba. E aí, então, isso faz com que o risco seja muito maior. Aí, os jogos patológicos, qual é a diferença? Uma coisa é eu jogar. Outra coisa é aquilo realmente se tornar um vício comportamental. Não, o que é o vício comportamental? Isso é bem estabelecido já hoje também, né? O vício em jogos, ele já é caracterizado e ele vai envolver aquela coisa de que o dia vai acontecendo e a minha cabeça ela vai sendo voltada para jogos. Então, eu estou aqui conversando com Wesley, mas... Sabe aquela coisa assim, eu preciso olhar pro celular porque eu preciso entrar no jogo, porque eu vou querer fazer. E aí aquilo fica completamente, a gente diz que acontece quase com um tunelamento atencional. Eu não consigo me envolver em outras atividades, eu não consigo prestar atenção em outras atividades que não seja pensar sobre o jogo em si. Então eu estou sempre construindo a minha arquitetura de vida de modo que em alguma brecha eu vá ali e eu consiga fazer, Então, isso é um dos dados que vai estar caracterizando o jogo patológico. Tem vários critérios diagnósticos, né? Eu vou mencionar alguns. Eu preciso apostar cada vez mais,
Então eu começo com os R$100 que me deram ali na página. Tá, é R$100, eu não coloquei o dinheiro, então eu vou começar. Pois isso é muito sacanagem, cara. Aí eu começo. Isso aí é jogar muito baixo. É jogar baixo, né? Aí eu começo. Aí tá. Mas eu ganho, como a gente já mencionou no primeiro início ali, eles vão permitindo com que você ganhe, né? Então você ganha. Ah, mas se eu ganhei, então eu vou fazer mais um teste. E aí eu coloco um pouquinho de dinheiro. E aí eu começo a colocar. Então, para ser considerado um vício patológico nesse sentido, eu preciso ir querendo colocar mais. Eu preciso começar a esconder isso das pessoas. Eu preciso começar a pedir dinheiro. Eu preciso começar a desenvolver crenças que são irreais, do tipo, a próxima vez que eu tentar vai dar certo. É mais como se tivesse controle de uma coisa que não tem controle, né? Exatamente. Ele olha aquele negocinho e fala, agora vai virar. É. E aí não vai, não, mas na próxima vai. Então tudo isso vai caracterizando que a pessoa já está dentro de um jogo patológico, ou seja, realmente ela não consegue mais se desvencilhar daquilo. Mas Jéssica, pelo amor de Deus, é só parar. Não, gente, não funciona assim. Por isso que é protetivo você nunca nem testar. Porque se você testar e você já tiver algum tipo de sensibilidade, porque tem umas pessoas que vão ter mais sensibilidade e outras menos. Menos é ótimo, né? Desculpa, menos. Vão ter uma menor probabilidade. E essas, né, que vão ter uma menor probabilidade, daqui a pouco entra e sai. Mas e a outra? E tu não sabe quem é você no meio do caminho ali, né? Então não entra, não testa, porque a probabilidade de dar ruim é muito alta. E assim, uma coisa que é importante mencionar também, que ali é 1,41%, parece que é pouco, né? Mas isso daí é de diagnosticado. Sim, né? No mundo, né? Então, no mundo, e assim, exatamente. Então é gente pra caramba e também pensando que você não precisa estar com o diagnóstico da doença para ter um baita de um problema com jogos, né? Porque esses jogos patológicos, se você for usar os critérios do DSM que foram construídos há um tempão, a última versão pelo menos 2013, as que a galera tem utilizado, não existiam esses cassinos online. Então provavelmente isso daí vai ter que ser refeito. Sim. Porque, se eu não me engano, no Gambling Disorder lá, é 12 meses apresentando sintomas, né? Sim. Hoje você não precisa ter 12 meses para ter um puta de um problema com a internet. A pessoa consegue se afundar em 2 semanas, 1 semana, porque pede empréstimo no aplicativo. Imagina, ele pede empréstimo no aplicativo, do banco cai o dinheiro digital. na conta no banco digital, aí ele muda de aplicativo e aposta aquilo ali no cassino. Cara, é muito rápido. Você não precisa nem te sacar o dinheiro, cara. Tu não precisa sacar o dinheiro e ir pra um bingo, ou ir pra um cassino físico, ou jogar no bicho lá na banca, na esquina. Tu troca de aplicativo deitado no teu sofá. Porra, é muito perigoso, cara. E o perigo é justamente isso, né? Esse estudo, inclusive, depois ele segregou por categoria. Então, a incidência de jogos patológicos, num geral, é 1,41. Se a gente vai pegar, sei lá, desde jogos pôquer, por exemplo, né? Que pode gerar algum tipo. Só que se a gente olhar por categoria, a incidência ela fica bem maior. Por exemplo, cassinos online, 15%. Jogos em cassino, 10%. Então, é aquilo que a gente mencionou antes, né? O online é bem mais perigoso do que o presencial. Até porque o presencial, a fiscalização é muito maior. Pega Las Vegas, por exemplo, uma fiscalização... E assim, você tem uma série de componentes ali, as pessoas te olham estranho, tu começa a perder um monte, as pessoas te olham... São algumas coisas que são barreiras. Sim. Que você pode acabar sendo fisgado e não avançar tanto. Agora em casa, cara, um cassino online no teu celular... Eu digo, eu sempre falo isso, é muito apelativo. É apelativo. É muito apelativo. Tu tá no teu quarto, tu pede empréstimo num aplicativo, tu aposta no outro. Porra, é muito sacanagem, cara. Não tem atrito nenhum no comportamento. Não tem nenhum atrito no comportamento, é fluido. É fluido. Aí os caras, além disso, eles têm os teus dados e eles sabem que no sábado, no domingo à noite, que tu tá mais ansioso, que vai ter que voltar a trabalhar e não aguenta mais a vida... Tu tem um delay menor na hora de apostar. Então ele fala, cara, nesse momento ele deve estar mais impulsivo. Eu vou oferecer mais prêmio pra ele. Cara, é bizarro.
Ali depois eles colocam jogos de azar mesmo, né? Online, 8.6 e aposta esportiva, 8.9. Então a prevalência geral é 1.41, mas a prevalência por categoria, ela aumenta muito, né? Chega a ser assustador. Caramba, cara, é que assustador. doideira. E isso a gente está falando aí de um estudo que pegou milhões e milhões de pessoas, né? Uma amostra gigantesca, 68 países. Então, realmente, a robustez desse dado é alta, embora existam essas fragilidades do ponto de vista metodológico, inclusive de mensuração do que é o jogo patológico. E você tinha ali, você ia comentar sobre uma probabilidade da casa? Probabilidade, sobe que a gente já consegue ver. Aí tem aí, por exemplo, vamos começar por esse aí, ó, o anterior. Vou ter uma fotinha aqui. A roleta. Aí. Vamos começar pela roleta, porque a roleta é fácil de entender as probabilidades e aí depois a gente vai pro jogo do tigrinho, tá? O que é valor esperado? Primeiro é importante a gente conceituar o que é valor esperado. Pressupõe-se, dentro da teoria econômica tradicional, que nossas decisões elas vão sempre querer maximizar a nossa utilidade. Ou seja, se eu tenho uma probabilidade de ganhar 50% R$100 e outra eu tenho 50% de ganhar menos do que aquele 100, eu vou optar por a que eu ganho mais. Então, a grosso modo, a teoria padrão vai dizer que a gente sempre vai fazer escolhas de forma consciente, né, no sentido de que realmente eu vou ser racional, um processo lógico de tomada de decisão, em que as minhas preferências elas vão ser estáveis, que eu vou conseguir analisar todas as alternativas, que eu vou conseguir processar todas essas alternativas no meu cérebro e que eu vou conseguir escolher a melhor alternativa. Aí a gente já tem um problema, porque obviamente a gente não tem acesso a todas as informações. Obviamente, mesmo que tivéssemos, o nosso cérebro ele não tem capacidade de processamento de todas essas informações. As nossas preferências elas não são estáveis. Um exemplo bem simples para entender preferência estável. Vou usar o teu exemplo, Wesley. No início da tua vida acadêmica, o teu esporte era correr. Aí tu trocou para um esporte de academia. Aí tu voltou para corrida. Nessas variações, o que chama mais a tua atenção? Agora voltou para a corrida. O teu foco atencional vai estar mais voltado para academia ou para corrida? Agora no sentido de coisas que eu consumo e corrida, isso, claro. Corrida. Portanto, as nossas preferências elas nunca vão ser estáveis e aquilo que eu vou consumir de informação, de busca de inputs, vai depender do momento em que eu estou e o que naquele momento é mais interessante ao meu ponto de vista. Pode ser para outra pessoa, outro momento. Então, nossas preferências elas não são estáveis. Em resumo, partindo desse pressuposto de que a gente não consegue processar todas as informações, que nós não temos acesso a todas as informações e que nossas preferências não são estáveis, não tem como eu tomar uma decisão que sempre vai maximizar a minha utilidade. Perfeito. Porque isso vai ser completamente variável. Perfeito, né? Perfeito. Embora a gente sempre esteja buscando isso. E aí você acha que é isso aí que o jogo explora? Não. Porque no final das contas, nós não temos competência cognitiva para que a gente realmente consiga buscar a maior utilidade, o melhor ganho. Porque, por exemplo, num jogo de apostas, a tua probabilidade, o valor esperado é negativo. Ou seja... eu sei, a gente não consegue... Sim, eu entendi. Na vida real é negativo, mas o nosso cérebro, imagino que pelo marketing, bota um filtro na frente e enxerga a ilusão de conseguir. Então, nesse sentido, o que seria racional? Eu jamais entrar num jogo desses. Isso, exatamente. Porque o valor esperado dele é negativo. Se for uma pessoa pragmática... Nunca vai entrar num negócio desses, né? Só que nós somos limitados cognitivamente por causa desses aspectos de limitação cognitiva e tudo isso que eu mencionei, né? De preferência não ser estável, enfim. E aí os aspectos emocionais eles vão entrar, o nosso sistema de recompensa vai entrar, as nossas heurísticas e vieses vão envolver ali aquele processo de tomada de decisão e mesmo que o valor esperado seja negativo, e agora a gente já vai ver o negócio do valor esperado do cálculo, eu entro. Porque eu estou manipulando o sistema de recompensa,
eu estou manipulando meu sistema atencional, eu estou manipulando a minha impulsividade e tem alguns estudos já mostrando alguma coisa de função executiva tendo algum desvio nisso. Os 3 primeiros são comprovadíssimos, função executiva ainda tem, porque os estudos de neuroimagem eles mostram algumas oscilações, assim, ativa... Num tipo de experimento, ativa o dorso lateral, que não deveria ser ativado na hora de tomar a decisão de entrar no jogo. O outro não ativa, o outro tem mais órbito frontal, que é onde a gente faz a atribuição de valor. Então, ainda a gente tem que avançar mais para que entenda isso. Mas os 3 primeiros, sistema de recompensa, atenção e impulsividade, isso está confirmadíssimo. E aí, isso faz com que a pessoa entre no jogo, mesmo que o valor esperado seja negativo. Ou seja, a pessoa cerebralmente toma uma decisão irracional. Exatamente. E aí tem o cálculo do valor esperado. O valor esperado ele sempre vai pegar e vai somar a probabilidade vezes o ganho. Então vamos começar numa roleta. A roleta ela tem 37 opções para que a gente possa escolher, certo? Então a gente vai ter que ver o ganho e a perda da roleta. O ganho, eu vou ter uma possibilidade para 37 alternativas. Então, a probabilidade de ganho é 1 em 7. Em 37, no caso, né? E aí, a casa de aposta diz que se eu acertar, eu vou ganhar R$35. Perfeito. Tá? Agora, qual é a minha probabilidade de perda? As outras 36. 36 dividido por 37 vezes menos 1. Por que o menos 1? Porque eu vou perder. Ah, tá. Né? Portanto, cada vez que eu tô perdendo e eu tô colocando mais R$1 na aposta, né? Eu tô entrando em cada rodada. Ou seja, estatisticamente você vai perder. Exato. O que isso indica? Que loucura. Que, em média, você perde cerca de 0,028 para cada R$1 que tu aposta. Só que isso a gente tá falando de uma coisa que ainda existe alguma probabilidade de ganho. E é uma mesa que é mecânica. Você enxerga a bolinha tu ali. Tu enxerga, né? Agora vai pro próximo. Olha o rolo que é isso aí. Vou bater uma foto. Eu tô batendo foto aqui, pessoal, só pra vocês entenderem. Eu vou postar no story depois, sabe por quê? Inclusive esse podcast vai sair já semana que vem, a gente vai furar a fila com ele, porque é um tema importante e tá quente no Brasil. E pra você entender que a doutora Jéssica será uma das palestrantes do evento do Reservatório de Dopamina, que vai acontecer dias 9 e 10 de novembro, na cidade de São Paulo, um evento presencial. Vai estar eu, vai estar o Sacani, vai estar o Bruno Perini, o grande Alberto Lindner, que este podcast aqui foi o que revelou o Alberto. Primeira vez que o Alberto bota aí o cabeludo da biologia, ficou conhecido pela galera como o cabeludo da biologia, porque ele é o estereótipo do biólogo, né? O grande professor Alberto, que veio aqui 2 vezes, veio com o Sacani, veio sozinho, contou a história dos animais, foi no Vilela com o Sacani, tá com um episódio com quase 2 milhões de views. Tipo, fantástico. É muito legal revelar o cara que tava enfurnado na universidade e hoje a galera gosta de acompanhar, foi no Lutz e tal. Tem até um monte de terraplanista aí querendo debater com ele. Engraçado. Eu falei, bem-vindo, professor. Ele achou que não existia essas pessoas. Eu falei, pô, achei que sempre era zoeira. Eu falei, tá aí, ó, os caras malucos com os canais de 100 mil inscritos. Vai ter, quem mais? Vai estar o Lutz lá também. Cara, vai estar muito massa. A Mari, a CEO do Grupo Suplay, grupo com o dono da Max, da probiótica. Se você quiser comprar, adquirir o ingresso para o RD Experience, talvez ainda tenha ingresso quando esse episódio saiu, provavelmente vai estar nos últimos ingressos, a gente já vendeu uns 75% dos ingressos. Você vai lá no meu Instagram, @eslendelanogari, clica no link da minha bio do meu Instagram, que você consegue ir para a página lá e adquirir o seu ingresso. O evento vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro, na cidade de São Paulo, no espaço Vila Blue Tree. E são 2 dias de evento, tá bem massa a grade de professores, como vocês já viram. A gente tá fazendo uma sabatina dos professores. Te chamaram para sabatinar? Já chamaram, aí, reunião, tudo alinhado para que o conteúdo seja espetacular. Perfeito. A gente chamou os professores porque uma das coisas que acontece nesses eventos é as palestras não estarem conectadas, porque cada professor vai lá e dá a sua palestra, muitas vezes sem saber o que o colega vai apresentar.
Então a gente vai sabatinar os professores para ter uma palestra que seja alinhada entre eles e que converse com você, que é o principal convidado do nosso evento. Obviamente a gente quer que você saia satisfeito. É de certa forma desagradável para nós chamar pessoas que têm doutorado para perguntar como é que funciona, o que eles vão falar, e quase alguns interpretam como uma ofensa, mas a gente está tentando explicar que não é. Mas a gente se importa com a sua experiência como aluno lá no nosso evento. No primeiro e no segundo dia. O primeiro dia vai ser um pouco mais professoral, de fato a gente vai ter uma linha de palestras que até respeita uma linha do tempo da história. E no segundo dia a gente vai ter mais interação, networking, experiências. Então tá bem legal. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá na nossa página e você é um convidado, uma convidada para aparecer no nosso evento. Por isso que eu bati foto aqui que eu vou divulgar depois. Legal. Mas aí, esse aí é o joguinho online. Aí é um joguinho online que eu acho que foi um dos primeiros que ficou bem famoso. E o que a gente tem de grandes problemas aí? E eu fiz questão de trazer esses dados porque as pessoas entram muito ingênuas por todos esses motivos que nós mencionamos e elas não se dão conta que a probabilidade real dela ganhar é muito baixa. E aí ela entra na maior da ignorância por todos esses motivadores que nós já mencionamos. O que acontece? Nós temos ali 9 possibilidades e o objetivo é que a gente consiga fazer uma trinca, né? Perfeito. Que surjam ali 3 resultados que sejam idênticos. Como aquele limãozinho ali, né? Como aquele limãozinho. Não, e uma interessante, eu queria destacar onde que tinha o resultado padrão. Uhum. Tem tanta cor no negócio que eu não consegui achar uma cor que... É confuso, né? É uma coisa que, assim, é muito... Você baixou já? Não. E deve ser uma barulheira, Nunca deve ser... Deus me livre. Cara, ontem eu tava olhando no YouTube, juro pra vocês. Ontem eu tava olhando no YouTube, juro. Eu ia postar no Instagram, eu falei, mas nem vou, que eu vou acabar divulgando essa porcaria aqui. Tinha um cara jogando isso daí online e tinha 36 mil pessoas assistindo. Não, 36 mil pessoas. E eu imagino que o cara deva ser patrocinado pelo negócio e deva ter um algoritmo para ele ganhar mais. E aí ele tinha um cupomzinho dele para entrar no... Com certeza. E aí, no caso, ele tava ganhando. Ele apostava 80 e ganhava 2.600. Falei, cara, é que aposta 80 e ganha 2.600? Que universo é esse? Isso é bem importante, que é uma outra coisa que faz as pessoas caírem numa ingenuidade gigantesca. Quem faz as propagandas, é óbvio que o sistema fica manipulado para a pessoa ganhar. E outra coisa, ela posta no Instagram os ganhos que ela tem, não é o ganho que ela tem com o jogo, é o ganho que ela tem da comissão que ela fez a pessoa comprar, né? Então é bem complexo. E aí, o que acontece? Eu tenho 4 coisinhas ali que vão surgindo, e das 4 eu tenho que fazer uma trinca com 3 iguais. Então, para que a gente tenha, né, uma tria ali certinha, a minha probabilidade vai ser 1 dentro de 64. Então, eu vou fazer 1 dividido por 4, vezes 1 dividido por 4, vezes 1 dividido por 4, 1 dividido por 64. Então, essa é a minha probabilidade de ganho, tá? Então, a probabilidade de ganho, pensando que existem... E isso é simples, porque, na verdade, o jogo tem várias outras possibilidades. Mas digamos que eu tenho 5 possibilidades de ganho. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, e aí eles fazem na diagonal também. 4 linhas, 5 linhas, né? E aí vai depender como que tá a dinâmica ali. Então, são 5 possibilidades de ganho. 1 por 64, 1 por 64, 1 por 64. Enfim, faz um cálculo gigantesco aí, dá 8%. Só que a perda é 63 dividido por 64. Porque se eu tenho a probabilidade de ganhar 1, eu tenho a probabilidade... As outras 63 são... Eu estou perdendo. Então, 63 por 64, 63, resultado 92. Ou seja, de 100 vezes que você jogar, você vai perder 92 vezes. Então, não tem como ganhar nunca. Nunca. No final. Só que isso é só a probabilidade, ainda não é o valor esperado. E o valor esperado a gente nem tem como calcular. Tem como calcular num sistema muito complexo dentro de um sistema de programação. Mas, assim, a grosso modo, numa imagem, a gente não consegue nem calcular, porque a gente não consegue... É variável o quanto eu coloco para quanto eu vou ganhar. Lembra que no outro eu coloquei certinho? Isso. R$35 e menos 1? Aqui não... Perfeito. Porque é um algoritmo, não é uma máquina física. Perfeito. Então a gente não tem nem como saber realmente qual é o valor esperado. Ou seja, você tem várias camadas de que não vão fazer você ganhar. Exato.
E isso é a prova de que, assim, não entre porque a sua probabilidade de ganhar é quase ínfima. Perfeito, perfeito. E além disso, obviamente, tem toda aquela arquitetura de marketing que a gente comentou, né? E realmente é cheio de cor, deve ser cheio de sonzinho e de barulhinho que faz com que a pessoa tenha... Tem vários estímulos para se manter ali, né? E realmente, assim, desde o sistema de recompensa, núcleo accumbens, tudo isso é bem comprovado que a pessoa ela vai ter uma maior ativação do sistema dopaminérgico dela e ela também vai ter menor controle inibitório. Perfeito. Portanto... É um problemão, uma receita para problema, né? É um problema. E uma questão que é interessante levantar também é... A gente tem uma clínica, né? A BeHealth, com 2.500 pacientes ativos. Tem muita gente chegando com esse problema, né? Muita gente chegando com esse problema. E assim, tem casos bizarros, assim, da pessoa perder, tipo, 2 apartamentos de 1 milhão cada um. De ter vendido o apartamento e ter gastado todo o dinheiro nisso daí. E muitas vezes são pessoas esclarecidas. Pessoas com doutorado, pessoas com mestrado. Então você vê que a engenhosidade de gatilhos comportamentais num aplicativo desses é tão grande que até pessoas esclarecidas caem nisso, né? Achando que vão ter algum tipo de benefício. E mencionando a questão do tratamento, a TCC é comprovada a alternativa para que a gente consiga desenvolver linhas de tratamento. Já tem... É que é interessante, né? Que hoje em dia se discute muito esse assunto. Só que, na realidade, isso já vem sendo discutido na literatura há muito tempo. Se a gente coloca jogos patológicos seja no Google acadêmico, PubMed, tipo, tem muito estudo sobre isso. E os estudos que a gente tem hoje sobre alternativas de tratamento, a TCC, tanto individual quanto em grupos, é a que realmente tem mostrado uma melhor eficácia no processo de tratamento. Dessensibilização, né? Desde colocar assim, a pessoa não consegue parar. Então, eu vou começar a fazer toda uma arquitetura ambiental e depois eu vou começar a fazer exposições gradativas para ir controlando num ambiente controlado até que ela consiga viver, porque ela vai viver e vai se dar de cara com o negócio de uma forma natural. Então, eles vão fazendo essas exposições gradativas para tentar fazer com que a pessoa consiga viver em sociedade de novo. Porque, no final das contas, realmente é um vício comportamental e precisa de tratamento. Foi o primeiro vício, né, comportamental caracterizado, né? Que é um vício que você não precisa botar nenhuma substância para dentro do seu corpo, né? Hoje em dia já tem estudos... buscando caracterizar a compra compulsiva como vício comportamental. Hoje a compra compulsiva ela está caracterizada como controle impulsivo. Mas já tem estudos tentando levar para um vício comportamental. Por que não foi ainda? Porque diferente dos jogos que tem aquele estímulo imediato, e tem estudo mostrando exatamente isso, o fato de ser um estímulo imediato e rápido, isso é o que faz com que, mesmo que eu não esteja colocando uma substância para dentro, ele se torne um vício. Porque ele é imediato, né? E a compra compulsiva não. Eu preciso empregar um comportamento que hoje em dia está facilitado, por isso que a discussão de tornar um vício. Porque hoje em dia eu posso fazer compra pelo telefone, eu não preciso mais ir na loja para fazer compra, né? Mas essa facilidade também dos meios de pagamento, por isso que se você tem 1000 facilidades no telefone, desde colocar o seu cartão de crédito automático nos sites, não coloque. Não coloque, porque se você fizer, a sua probabilidade de entrar em alguma coisa de compra de jogos ou qualquer coisa assim vai ser ampliada. A ideia é criar mais barreiras, né? A criada sempre criar barreiras, sempre criar barreiras. Ah, mas Jéssica, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ter disciplina. Esquece. Você tá jogando com azar. Não, tá jogando com azar e não vai dar certo. Você tem mais algum slide aí? De jogos eram esses que acho que já traz uma boa reflexão sobre tudo que a gente tem que olhar. Quando começou isso aí, você lembra? Eu lembro que antes da pandemia não tinha muita notícia. Foi 2018 disso. Que foi a empresa que é dona desse jogo, ela foi fundada em 2018. Só que realmente ganhou repercussão a partir da pandemia, que as pessoas começaram a ficar em casa e aí esse jogo
ficou mais... Deu certo. E aí, dali pra frente, começou a virar, né? Isso. Então, 2018 foi quando a empresa inaugurou, né? Mas pandemia acendeu muito. E as bets, especificamente, você olha, cara, estão em tudo que é lugar, né? Time de futebol, patrocinando televisão. Eu vi umas notícias que o SBT e a Globo querem... Como é que eles vão fazer bets, eles? Você está sabendo disso? Não, do SBT e da Globo não. Eu já vi algumas coisas também, até do governo, querer se... A Caixa vai ter. Querer fazer alguma coisa nesse sentido, né? O que eu acho que faz com que as bets elas se tornem uma preocupação muito grande é que, por exemplo, assim, pega pessoas que gostam muito de futebol. Aquilo ali se torna um estímulo a mais para ela pertencer a um grupo, para que ela tenha um hobby, para que ela tenha um envolvimento social. Ou seja, o fato de você estar mexendo numa paixão dela. Exato. Então, tu não está só brincando num joguinho, mas tu está envolvendo algo que emocionalmente para ela já tem um significado. Perfeito. E aí, se já tem um significado emocional para ela... O risco de começar a entrar naquilo ali e aquilo ali perder a sensibilidade da perda é muito grande. O que é perder a sensibilidade da perda? Perder a sensibilidade da perda fica ótimo, né? É que essa pessoa, ela entra, ela vai apostar, ela ama aquele time, ela quer que aquele time ganhe, então ela vai apostar mais, ela vai apostar mais, ela vai apostar mais. E mesmo se perder, ela vai voltar a acreditar no time por conta do amor pelo time. Sim. Isso já acontece em jogos online também, de voltar a apostar mesmo diante das perdas, que é o vício comportamental. Mas quando a gente fala de apostas esportivas, o critério afetivo, ele também vai ter impacto para que seja um motivador adicional nesse processo de querer colocar e insistir e colocar e seguir nesse processo, né? Então, por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado, assim, mas é só uma brincadeira. Sempre começa com só uma brincadeira. Tem fases, né? Eu entro como se fosse só uma brincadeira, depois aquela brincadeira começa a me gerar algum tipo de prejuízo e depois eu entro no desespero. É igual com substância, né? Vícios, álcool, drogas, às vezes, não, mas eu tenho controle. Esse é o pior... É geralmente o problema. E uma coisa que a gente não mencionou, que eu acho importante citar, é a questão da dopamina intermitente. Que tudo isso funciona desta forma. A pessoa, ela entra e ela tem... O que motiva mais? Não é eu realmente ter certeza do meu ganho, mas é eu ter a dúvida, será que eu vou ganhar? E essa dopamina intermitente é um dos fatores que fazem com que as pessoas elas sintam-se ainda mais motivadas a entrar nesses jogos. Um dia eu ganho, outro dia eu não ganho, outro dia eu ganho, outro dia eu não ganho. E essa intermitência da recompensa faz com que eu tenha ainda mais... O meu sistema de recompensa fica ainda mais ativo e aí eu me envolvo ainda mais naquilo ali. E aí depois a probabilidade de tornar isso um vício é amplificada por causa disso. E qual que é a sua opinião sobre cassinos presenciais? Se a gente olha para dentro da teoria de finanças comportamentais, tem toda uma discussão da arquitetura de escolha, né? Porque tem-se uma defesa no sentido de que nós deveríamos ser livres e que deve existir liberdade de escolha. Só que o que é, a partir do momento que a gente começa a discutir liberdade, a teoria de finanças comportamentais olha e diz assim, sim, a gente tem que ter liberdade. Só que também a gente tem que entender que nós não temos capacidade cognitiva de tomar decisões adequadas. Nós temos um limite cognitivo, nós temos heurísticas, vieses, emoções envolvidas nos processos de tomada de decisão que não vão permitir com que a gente faça as melhores escolhas, que é o que eu mencionei antes de nós sermos ou não racionais. Nossa racionalidade é uma racionalidade limitada. Portanto, partir de uma pressuposição de que eu vou abrir um cassino presencial ou eu vou liberar algumas substâncias, enfim, e as pessoas elas têm que ter autorresponsabilidade suficiente para que elas decidam o que é bom para a vida delas. Seria lindo, mas na prática não funciona assim. Na prática, nós sabemos que o processo de tomada de decisão das pessoas, ele não é ótimo. O Kahneman fala que nós não temos decisões racionais, nós temos razoabilidade. Então, nós temos que buscar esta razoabilidade no processo de tomada de decisão. Só que quando nós temos muitos estímulos, nós também não vamos nem ser razoáveis.
Portanto, eu abrir cassino, eu liberar esse tipo de coisas para que seja feita livremente, sem devidos mecanismos, e aí por isso que a gente usa a arquitetura de escolha, né? O que é a arquitetura de escolha? Eles chamam de paternalismo libertário. Ok, você pode, mas vão existir barreiras que não permitam com que você passe do limite. No caso, sei lá, por exemplo, o álcool. Ele é liberado, mas só depois dos 18 anos, e você não pode dirigir se você beber. Tipo, tem um certo... Isso. Uma fronteira. Ó, pega álcool, por exemplo, na Noruega, que é um país muito frio. Não pode vender álcool. Determinado horário e fim de semana é proibido. Por quê? É muito frio. Se é frio, as pessoas têm já uma maior predisposição à depressão. Se eu adiciono álcool numa estrutura de depressão, eu vou amplificar a prevalência da depressão. Então, o que o Estado faz? Ele não permite que aquilo ali esteja à disposição das pessoas, porque ele entende que, se estiver disponível, a pessoa não vai ter autocontrole para inibir aquele comportamento. Ela vai querer. No caso, o cassino presencial seria uma medida, sei lá, a gente vai monitorar o teu CPF. Isso. Ou se você está cadastrado no Bolsa Família, você não pode entrar. Algumas medidas nesse sentido. Uma outra medida que poderia ser até nesses jogos, você tem um limite de colocar dinheiro, mais que isso você está proibido de colocar. E aí pode ser, por exemplo, mapeando o CNPJ da pessoa, pega o imposto de renda dela, sei lá. Eu vi que o Haddad falou assim, o cara que ganha muito nisso provavelmente está lavando dinheiro. Sim. Porque é estruturado para não ganhar. Sim. E o cara que perde muito está viciado. Exato. Então seria um bom parâmetro mensurar essas duas coisas, né? Até porque, como no início ganha-se, se a pessoa... O problema é que a pessoa fica. E aí, na média, o cassino ganha. Isso, exato. Que é aquilo que a gente falou da curva, né? Vai sempre existir um retorno à média em que o cassino vai ganhar. Em algum momento, tu ganhou. E aí, o problema é que as pessoas se mantêm ali. Porque o cassino quer o quê? Que tu jogue mais. Inclusive, acho que tu não pode tirar o dinheiro que tu ganha nos primeiros 30 dias. Eles aí eu não entrei não sei com quem que eu tava operação. falando numa corrida, que acho que era com o Fermento, não lembro. E ele falou, cara, tu não pode sacar. Que doideira. Tu vai ganhar, justamente porque imagino que naquele período ele não quer que tu tire, ele quer deixar ali pra você apostar mais, né? Então, a minha opinião sobre isso é que, se houvesse, teria que fazer muitas condicionalidades, seguindo o que a teoria de finanças comportamentais nos traz, que são essas arquiteturas de escolhas, pensando no paternalismo libertário. Ok, tu tem liberdade, mas até certo ponto, porque nós entendemos que você é uma pessoa com racionalidade limitada e que a sua probabilidade de tomar decisões ruins é muito alta. Então, nós vamos, entre aspas, te proteger do seu próprio padrão de comportamento. Olha só, que legal. É bem legal, assim, quando a gente estuda paternalismo libertário e as estratégias que são adotadas, né? Enquadramento, enfim. Aí tem um outro mundo gigante. Legal. Gé, obrigado pela presença. Acho que deu pra cobrir bem esse tema urgente. A gente vai soltar já semana que vem esse episódio. Deixa tuas redes aí pra galera te achar e te acompanhar. Perfeito. Quem quiser me seguir no Instagram é jessica.campara. Estou lá todos os dias com algum conteúdo sempre voltado para finanças comportamentais, tomada de decisão, bem-estar. E também tem o meu podcast, o Mais Que Finanças, que chegou no seu episódio número 100. Olha só. Na semana que vem sai o episódio número 100, que também o objetivo é sempre trazer, né, esses aspectos relacionados à tomada de decisão, finanças comportamentais, e tem como objetivo sempre trazer ciência e aplicar essa ciência na vida de cada uma das pessoas, buscando maior qualidade de vida e bem-estar financeiro. Então, quem quiser me seguir também é Mais Que Finanças ou Jéssica Campara no YouTube, já vai encontrar. Legal. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, deixe o like neste episódio e reitero o convite para vocês irem até o meu Instagram, clicar no link da bio e adquirir o seu ingresso para o nosso evento do Reservatório de Dopamina, que vai acontecer em novembro, 9 e 10 de novembro de 2024, na cidade de São Paulo. Só clicar lá para você adquirir o seu ingresso e a gente trocar uma ideia lá presencialmente. Fechou? Jéssica, obrigado. Eu que agradeço, Wesley. Um prazer enorme estar aqui. Espero ter contribuído e espero que você que está nos escutando nem tente entrar nesses negócios, porque depois de todo o papo que a gente teve aqui, espero que de alguma forma a gente consiga ter gerado um maior nível de consciência nas pessoas para que elas realmente nem tentem, porque se você tentar, o seu risco é grande. Não dá chance pro azar, né? Proteja-se. Galera, brigadão. Obrigada. E nós nos vemos no próximo episódio aí. Valeu.